A paz, você que tem contribuído ativamente para o reino. Esse vídeo é para você, para pastores, pastoras, líderes, famílias pastorais. Nós temos entendido a nossa missão de contribuir com você. Essa é a segunda aula da nossa série de aulas falando sobre cuidados pastorais. Se você ainda não assistiu a primeira aula, vai estar em algum lugar aqui do vídeo, aqui no link para você assistir, que vai falar sobre o trabalho pastoral. Ele é ruim, né? E muito bom. E eu quero dar um pouco dessa continuidade, né, hoje, nessa segunda aula, e nós tratarmos sobre alguns assuntos ainda. Dentre eles, nós vamos estar trabalhando. O trabalho pastoral é ruim? Ainda um pouquinho, quero tratar. Nós vamos estar falando sobre por que você aceitou ser pastor ou líder de uma comunidade evangélica, né, de uma igreja. E também nós vamos terminar falando sobre uma pesquisa que foi realizada. E dentre essas perguntas, nós perguntamos se o pastor estava plenamente realizado, moderadamente realizado ou não realizado. Tá bom? Então não sai daí. Vamos ver o que nós vamos aprender hoje. Então, continuando falando a respeito do trabalho pastoral ser ruim. Nós tivemos uma atividade perguntando a cada um de vocês se era ou não era ruim. Bem, alguns certamente responderam que era muito ruim e outros certamente responderam que não é ruim. Mas e o apóstolo Paulo? O que ele diz a respeito do serviço pastoral, serviço apostólico, né, como ele exerceu? Vamos ver 2 Timóteo no capítulo 3, no verso 10. Diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri! Porém, o Senhor me livrou de todas elas. O apóstolo Paulo, ele não esconde em nenhum momento os sofrimentos a respeito do serviço apostólico ou pastoral. Ele deixa muito claro para o Timóteo, né, esse jovem aí, se eu posso dizer, um seminarista, um jovem pastor, que existem aí as aflições, os sofrimentos, existem aí as adversidades, as tribulações, e como ele mesmo disse aqui, as perseguições. Mas eu posso dizer que ele estava sofrendo? Posso sim. Você vai ver que na próxima aula, por exemplo, nós vamos tratar sobre um assunto específico sobre o final da carta de Timóteo. Mas ele sim estava sofrendo. Mas observe que, se você perguntasse a ele, o apóstolo Paulo, o trabalho pastoral é ruim? Ele diria o seguinte, eu acredito que ele diria o seguinte: olha, é bem difícil, é desafiador, mas o Senhor tem me livrado de todas as perseguições. Porque, como ele mesmo disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu acredito, e agora eu uso um pouco da psicologia, o trabalho pastoral é ruim independente de quem e como está passando. Porque em nenhum momento foi omitido de você, talvez, essa fala aqui da perseguição, das dificuldades. Mas como nós vamos passar, isso é um grande desafio. Então, como nós vamos estar realizando o nosso serviço. Mas se perguntasse ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, você considera o trabalho pastoral ruim? Ele com certeza ia dizer que não, até porque ele incentiva, como nós vimos na aula anterior ao Timóteo. Ele diz que é uma excelente escolha, mas isso não significa que o sofrimento não vai existir. A questão é como nós vamos passar pelo sofrimento. E eu acho que essa é a grande sacada dessas aulas. Como nós estamos passando pelos sofrimentos? Então, a forma como você está passando vai definir realmente se é ruim ou não. Eu tenho uma pergunta para você. Como foi seu chamado? Como você chegou a ser pastor ou líder de uma comunidade? Como foi isso? Eu até sugiro a você, se possível, coloque nos comentários como foi o seu chamado, para a gente poder saber, né, essa chamada, como você chegou ao ministério. Mas a verdade é que alguns, eles aceitam o ministério por uma questão, infelizmente, uma questão por emoção. Um culto de missões, tem um pregador que traz, você precisa aceitar o seu chamado, e aí você aceita. Mas quando começa a viver, você percebe que não era isso que tinha em mente.
Alguns aceitam por uma necessidade, por uma imposição. Exemplo, a igreja está sem pastor, quem é que vai ser? Então você vai ser o pastor, porque você é o mais desenrolado, você é o mais conhecedor da palavra, enfim. E outros é por uma imposição mesmo, assim, olha, você vai ter que ser pastor, você é meu filho, é filho do pastor, já ouvi casos assim. A questão é que tem pessoas realmente que tiveram uma experiência maravilhosa com Deus e seu chamado. Deixa eu contar aqui rapidinho o meu testemunho. Eu acho lindo, eu acho fantástico. Eu tinha uns 22 anos, estava fazendo um curso de missões, a Jocum, que alguns conhecem. E naquele momento eu estava tendo uma aula noturna e teve um temporal muito forte. E nesse temporal eu cuidava dos cachorros e não podia sair para poder livrar os cachorros da chuva. Então eu fiquei aguardando alguns dos obreiros, né, realizarem isso. E eu percebi que ninguém realizou e os cachorros gritavam muito. Eram 2 pastores, e pastores alemães, e eles estavam latindo muito e isso me incomodou bastante. Eu falei, ninguém vai tirar eles dali. E aí eu saio da sala, vou até o meu dormitório, visto uma roupa e quando eu estou indo em direção a eles eu observo que na casa grande, como a gente chamava, na varanda, havia os obreiros lá que não estavam se importando. Então estava percebendo que os cachorros estavam na chuva. E naquele trajeto do dormitório até o cachorro, Deus falou comigo, falando sobre prisões. Muitos estão presos e poucos realmente estão inclinados, né, decididos aí. E aí eu percebo que era uma palavra geral para toda a comunidade ali. Eu levo a palavra, olha, Deus falou comigo, é isso, falou sobre libertação. Pessoas estão escravas, estão aprisionadas, Deus nos chamou para poder levarmos a libertação a esse povo. E aí, depois, no outro dia, a pessoa chegou para mim, uma mulher de Deus, falou, Deus falou que foi com você. E eu percebi ali que iniciava, então, um ministério pastoral também. Então, foi um grande divisor para mim. Então, já tenho, desde a minha primeira licença, né, ministerial, pastoral, já são 11 anos. E quantos sofrimentos, mas também quantas vitórias. E eu digo a você assim que eu sou feliz em ser um pastor, em poder levar a libertação a pessoas que estavam cativas pelo diabo. Então, mais uma vez, escreva nos comentários como foi essa chamada de Deus ao ministério. Eu quero muito saber, tá certo? Mas nem todos estão felizes em relação ao ministério. Eu espero que você não seja essa pessoa. Eu espero que você esteja muito feliz. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Na pesquisa que foi realizada com pastores, eu pude perceber que nas respostas eles estão mais felizes do que não. Que bênção! Eu fiquei muito feliz em ver isso. Eram 3 respostas. Se ele estava plenamente realizado no serviço pastoral, se ele estava moderadamente feliz no serviço pastoral, ou se ele não estava realizado no serviço pastoral. E, glória a Deus, apenas 6,6% não estão realizados no serviço pastoral. Por que eu falo que isso é uma bênção? Porque o restante, 48,1% estão moderadamente satisfeitos, realizados, e 45,3% estão plenamente realizados. Isso é uma boa notícia. Dentro da pesquisa eu pude fazer alguns filtros a respeito de idades. Quem estava mais feliz, quem estava menos feliz, por uma faixa etária, de ministério, não é nem de idade, por faixa de tempo de ministério. Eu tenho uma palavra para os jovens pastores, aos seminaristas. Eu pude perceber que alguns estão moderadamente realizados. Não significa que eles estão insatisfeitos. E eu fiquei preocupado. Nessa caminhada pastoral, nesse início da caminhada, muitas vezes existem muitos romances, muitas coisas, infelizmente, vou chamar de utópicas, não reais, e uma expectativa, e aí depois eles se frustram e depois pode entrar na estatística do não realizado. Eu quero dizer a você, jovem, pastor, seminarista, é possível sim passarmos pelo ministério pastoral, de liderança, e sabermos lidar com os sofrimentos realizados por ela mesma. Na próxima aula, nós vamos ver que 76% dos pastores, eles estiveram ou estão sofrendo no ministério. Mas isso é para a próxima aula. Como nós falamos no início, se você gostou dessa pequena aula,
Dá um like aí, né, um gostei. Se você gostou muito, poxa, foi muito relevante. Aí tem dois pedidos. Um é você se inscrever se você não é inscrito, ativar o sininho, que toda semana nós vamos estar publicando aulas a respeito desse tema, tá? Se você gostou muito mesmo, achou relevante, compartilha com pastores, líderes, né, famílias pastorais que vão ser beneficiadas com isso, tá? E também você pode estar acessando as nossas redes sociais, @DenisAlmeidaPR, então você vai ver muito do nosso trabalho lá. Também você pode ver o nosso site no reino.org, um instituto para poder abençoar pastores. E eu quero ver você na próxima aula, na aula 3, tá bom? Deus abençoe você.